Então, bom dia, boa noite a todos. Então, hoje eu vou chamar uma convidada super especial, né? Tati, boa noite, Tati. Boa noite, Vera. Sejam todos bem-vindas. Já vou chamar aqui a nossa convidada para não perder, né? Já é tarde aí. Já é tarde no Brasil, né? Aqui ainda é 9 da manhã, mas... Oi, Vera, boa noite. Boa noite. Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom. Muito obrigada, né, por você ter tirado esse tempo tão corrido, né, Vera? Já a segunda live de hoje, né? Ou mais. 1h30, vamos dizer assim. Nossa. Fora as É, crianças que tem que cuidar. Nossa, gratidão mesmo por você ter tirado esse tempo, né? Tá hoje compartilhando. eu fui fazer a live, né? Era a live com a Marilene, só que a conexão dela não estava muito boa, né? E a gente tentou várias vezes, aí só que eu não consegui conectar com ela, né? Ah, é? Aí pôde marcar para fazer outro dia, né? Porque o que a gente queria fazer, né? Era mais assim, era com ela, entendeu? Vamos dizer assim, ela ia fazer, ela trabalha, né, como também como contadora de história, né? Então, ela ia fazer aquela contação de história durante a live. Aí eu peguei, não, vou marcar outro dia, mas não vamos desistir, não. Nossa, Clarice, boa noite, Clarice. Seja bem-vinda. Podem aí comentar, fazer pergunta para Vera. Então é isso, Vera. Se apresenta um pouquinho aqui, né, para quem estiver chegando daqui a pouco, ou assistir depois, né, para saber quem é você. Podem, pode se apresentar. Tá bom, gente. Meu nome é Vera, né? Eu tô aqui hoje a convite da Grace. Vou falar um pouco da minha experiência também do desafio do 21 dias. E eu tenho minha página, né? Que é o Mundo da Beca, onde eu sou empreendedora, né? Eu dou cursinho de amigurumi, vendo roupa infantil. Então tem muita coisa bonitinha lá, né? Então convido todo mundo a estar dando uma espiada lá e seguindo a página, porque olha. Não é porque a minha não sou suspeita para falar, mas tem muita coisa por lá. É verdade, gente. Para vocês que têm filhos pequenos também, vocês podem seguir a Vera, porque realmente vocês vão encontrar muitas coisas interessantes lá na página dela. Estão todos convidados para visitar a Vera. Deixa aí. Tá, então, Vera. Então, assim, no desafio, quando eu fiz o convite para você entrar no desafio, na verdade foi um convite para você entrar no desafio. Aí você falou assim: "Não, mas meus filhos não têm um perfil para entrar, para ele não tem um perfil assim de crianças tímidas. Então, eu não sei se você vai poder me ajudar, né?" Mas e aí, Vera? E agora que você entrou no desafio, era aquilo que você estava imaginando? Como é que foi? Olha, foi bem desafiador, na verdade, né? Porque a gente começa a fazer o desafio e você vê assim, não percebe assim, o problema não é só a dificuldade ou a trava nas crianças. Às vezes você percebe em você mesmo assim uma trava para poder estar tendo uma comunicação melhor com seus filhos. Então, assim, eu acho que ajudou muito nessa questão assim da comunicação. De eu saber entender eles e também me fazer entender. Então, eu acho que melhorou assim bastante. Acho não, eu tenho certeza, né? Porque a gente sente isso no dia a dia, que melhora assim bastante a comunicação. E até no próprio comportamento da Clara, né? Eu percebi também que ela fala assim com mais assim exatidão, né? Aprender a falar mais assim dos sentimentos. Eu achei muito uma graça ela falando assim, como é que é mesmo? Ela estava chateada porque ela não conseguia lá, estava brincando lá com o celular, né? E Hum. ela conseguia passar no jogo e ela falou assim, mãe, eu tô muito triste. Por que, filha, você tá muito triste? É porque eu não tô achando o jogo que eu quero. Aí daqui a pouco, não, minha filha, continua aí, você vai conseguir. Daqui a pouco vem ela, mãe, eu quero quebrar esse celular. Não, não quebra o celular, não, minha filha. Aí, quando eu falei, lembra da respiração, né? Vamos, né, da parte da meditação, vamos respirar aí, né? Cheira a florzinha, sopra a velhinha, vai ficar mais calma.
Mas assim, eu achei assim legal essa questão dela falar ao invés de quebrar o celular, entendeu? A Porque antes criança não era desse jeito, Vera? Não era foi desse jeito que ela fazia? porque antes ela acho que ficava chorando, né? Ficava se sentindo incomodada, né? Fazendo aquelas Hum, assim que do nada a gente não sabe, pô, a criança tava bem, tava rindo, agora, né, tá chorando, tá fazendo pirraça. Então, assim, eu acho legal essa parte dela conseguir expressar aquilo que ela tá sentindo e falar aquilo que ela tá sentindo, em vez de simplesmente sair chorando, né, por aí, sem nenhuma causa aparente, né? Então, assim, eu achei bem bacana isso. é, né? Mas assim, realmente, sim, é que nesse desafio ele trabalha não só as crianças quanto os pais mesmo, assim. Assim, você acha que depois que você entrou no desafio, você, digamos que sua mente expandiu um pouco mais assim, em relação aos seus filhos, à sua casa, você mesmo, né? Sobre você mesmo. Eu já era assim bem paciente com eles. Agora eu já sou, como dizer, fiquei mais paciente ainda, né? Porque com toda a paciência que eu tinha antes, né? Eu não sabia assim, vamos dizer assim, não sabia o que estava acontecendo com eles, mas eu procurava ser paciente. Então tem um certo momento que você não sabe o que fazer com a situação e você acaba perdendo a paciência. Agora, como eu tenho mais consciência disso, eu não só tenho paciência, mas como também eu aprendi algumas estratégias para contornar aquela situação. Então, assim, me ajudou bastante também com relação a isso. Saber, tipo assim, se a criança tá triste, o que que eu vou fazer, se a criança tá com raiva, o que que eu vou fazer na hora que a criança tá ali com raiva. Então, assim, tem essa questão de você também se colocar assim no nível da criança e entender, compreender aquela situação, entendeu? E, então, assim, me ajudou assim, bastante. Ai, que bom, né? A Ana sua convidada? É Ana a Feltres? Ana, a Ana, a amiga minha de curso, ela também acompanha lá a minha página. Bem-vinda, Ana. Ah, seja bem-vinda, Ana. Boa noite, né? Tem faz um E, trabalho muito bonito também. oh, que legal. E assim, qual o desafio assim que mais te impactou? Teve algum desafio que mais impactou assim, tipo que, sabe quando a gente bate de frente com algo que a gente nunca tinha parado para pensar, mas assim, são coisas simples, mas que faz muita diferença. Teve algum assim, Vera? Deixa eu ver. Olha, a, eu acho que a questão, assim, eu acho que os primeiros, assim, foram mais difíceis até, assim, eu encontrar, assim, o jeito de eu me comunicar com ela. Então, assim, quando você passou aquela parte, assim, da meditação, eu pensei, mas vai ser fácil. Mas, assim, é muito difícil, gente, é muito difícil a criança ficar parada. É, que não Aí está então, acostumado. assim, eu acho que impacta bastante porque a gente vê que é algo assim tão simples, mas que ao mesmo tempo é difícil, entendeu? Você, gente, como é que ela não quer colaborar? É tão fácil, minha filha, fica paradinha, respira, calma, e você vê assim, tentar assim, fazer a criança ficar parada, gente, é muito difícil. É, mas é por isso mesmo que tem que fazer, né? Porque se ela não se acostumar em tirar aquele momento de conexão, porque a meditação é isso, é uma conexão que você está fazendo com você mesmo. Então, se ela não é acostumada, se ela não se acostumar de ter essa conexão com ela, de tirar um tempo para ela, é muito difícil mesmo. E cada vez que a criança vai ficando mais velha, vai ficando mais difícil ainda. Foi bem complicado, assim, porque eu achei que seria uma coisa fácil de se fazer e na hora que eu fui fazer eu vi que não era tão simples assim. Hoje ela já faz, né? Como ela tá muito agitada, não, minha filha, calma, respira. Então ela já tem já obedece o comando, vamos dizer assim. Aí eu já consigo assim trabalhar. Até o de 2 aninhos ele já aprendeu também. Olha só que legal. Mas, Ele gente, já uma coisa interessante, assim, do ser humano, que até os 7 anos de idade, a criança, ela tá formando, 90% do cérebro é formado, assim, nessa idade, de 0 a 7 anos, né? Então, Uhum. é essa parte saudável, para você ver. Então, se você quer uma criança melhor, assim, uma criança que se concentre,
que seja uma criança assim, do jeito que você quer, você tem que começar a modelar logo na infância. Porque a partir daí, não que não seja possível, mas fica mais difícil, sabe? Porque a criança, digamos que ela já construiu várias, sabe, programa na cabecinha dela, já está ali formado. Então, assim, para tirar dela, assim, Quanto mais tempo, mais difícil né, para você retirar. sim. E de um adulto, então, nossa, quantos adultos que a gente briga assim, que a gente reluta, né? Contra o nosso sentimento, nossas emoções, é porque já foi construído aquele lá. Por mais que Porque ele o saiba da adulto verdade, mas assim, é difícil, gente. Aquilo que a gente já foi construído na gente, é muito difícil desconstruir aquilo, né? é uma decisão própria. Sim, Você fica adulto, você desconstruir é uma decisão própria, não vai ser o outro que vai fazer isso com você. Agora, quando é criança, a gente tem essa possibilidade ainda de moldar, porque a criança ela confia muito nos pais, então você tem essa oportunidade de estar ensinando e do que verdade. vai ser e depois se ter que esperar por uma decisão dele, e às vezes essa decisão ela nunca chega para poder realizar essa mudança. Então, assim, por isso que eu topei assim também fazer o desafio, porque eu sei que tudo que a gente puder acrescentar é válido, né? É válido tudo que a gente puder acrescentar. E eu sei Verdade. mesmo meus filhos não tendo assim esse problema assim de timidez, eles têm assim uns pontos de melhoria. Então, assim, na Clara eu percebi bastante também a questão assim de fazer escolha, né? Porque a criança ela tem a coisa de ficar indecisa, né? Ou quer uma coisa, ou quer outra, não, quer os dois, mas não pode ter os dois, aí ela entra em conflito, ela chora, fica manhosa. Então, assim, eu me admirei assim com Clara também com relação a poder de escolha e não sofrer também pela escolha que ela fez, né? Eu até cheguei a comentar com você que ela gosta muito de ir para casa da avó. Só que ela gosta de dormir em casa, ela não gosta de dormir fora de casa. E a avó sempre fala assim: olha, se for para minha casa, eu vou dormir porque a vovó não vai poder trazer. Né? Aí ela sempre ficava naquele conflito. Eu quero ir para casa da minha avó, mas eu não quero dormir lá. Então ela ficava chorosa porque ela queria ir, mas não queria dormir. Mas se ela fosse, ela teria que dormir. Né? Então, muitas vezes ela ia e depois ela dormia lá e depois a avó reclamava porque ela chorou de noite ou acordou de noite querendo vir para casa. Então, tinha sempre esse tipo de reclamação. Aí, um certo dia ela chegou aqui, né? A gente tava ainda no período do desafio e ela falou a mesma coisa, Clara, não, você pode ir para casa da vovó, mas vai ter que dormir lá. Ela, tá bom. Então, tipo assim, então ela decidiu ficar em casa, ela decidiu não ir. Aí a priminha dela, né, as primas dela, foram e ela ficou aqui sozinha, né, sem as primas. E, tipo assim, dava até peninha de ver ela andando sozinha, né, pelo quintal, porque tá acostumada a brincar com as priminhas, mas ela ficou, assim, muito tranquila, entendeu? Ela não ficou chorosa, ela não ficou manhosa, ela tomou a decisão dela e ela acatou aquela decisão, né, e ficou, assim, numa boa. Então, assim, naquele dia eu falei assim, caramba, eu até comentei com a Tatiane, Tatiane, você viu o que a Clara fez? Ela não, tipo assim, a Tatiane estiver aí, pode até deixar aí no comentário, porque eu fiquei, assim, realmente surpresa com ela naquele dia. E ela também, depois disso, ela demonstrou também, é, assim, você perguntar, né, igual eu fui na casa da minha amiga, né, eu tava fazendo algumas entregas de roupa, aí minha amiga perguntou se a Clara queria ficar lá na casa dela enquanto eu fazia algumas entregas. Aí a Clara olhou assim pra mim, né? Aí eu perguntei pra ela: você quer, minha filha? Você quer ficar aqui ou você quer ir com a mamãe? E ela meio que ela ficou na dúvida, porque ao mesmo tempo ela não queria ficar longe de mim, mas ao mesmo tempo queria ficar brincando com as crianças, né? Aí eu falei assim: mamãe, volta, vai lá, entrega e volta aqui pra pegar você. Você vai ficar aqui ou você vai ir com a mamãe? Ela resolveu ficar lá brincando com as crianças. Mas assim, eu gostei. Aí eu também percebi que assim, como assim, ela
tá tomando as decisões dela muito mais rápido, né? Então, assim, eu fui, aí eu fui lá, voltei, né? E peguei ela e ela ficou feliz da vida, porque ela, né, ficou lá brincando lá com os filhos da minha amiga, né? E ela ficou, assim, bastante satisfeita. Ai, que interessante, né? Mas para vocês verem, gente, que não é simplesmente só impor algo para a criança sem dar nenhuma explicação. Porque quando você não dá nenhuma explicação, tudo que ela precisa fazer não fica claro na cabecinha dela. Por exemplo, ali dentro do desafio, eu pedia sempre para vocês explicarem para as crianças antes de fazer qualquer coisa, né? Assim, para ficar claro na cabecinha dele. Então, é isso que faz eles poderem ser mais conscientes das coisas, tomar decisões deles consciente. É porque foi falado também disso. Porque se a gente falasse assim, ah, você tem que fazer isso, pronto, acabou. A criança fica assim, tá bom, a minha mãe tá mandando, né? Querendo ou não, tem que fazer. Mas assim, É, quando é para criança, realmente assim, para ela ter esse poder de escolha, de tomar decisões, de ser persistente, então ali ela está consciente. Tipo, ah, quando eu estiver passando por essa situação, eu já sei o que eu vou fazer. Então a criança ela fica bem assim, consciente, sabe? É, lembro que ficamos surpresa, né, com a atitude dela. É muito interessante mesmo. assim, a E gente, a gente você não viu, né? espera, né? É, é verdade. Aí você tem algumas coisas assim para contar mais, assim, você viu mais diferença assim na Clarinha? Olha, hoje também eu queria também assim até deixar assim um recado também, porque às vezes a gente fala com os nossos filhos, igual a questão do desafio, né? Às vezes você acha que a criança não está prestando atenção, né? Às vezes você acha que a criança não está colaborando porque ela não está te respondendo da forma que você gostaria que ela respondesse. Mas hoje a Clara ela fez algo assim que me deixou bastante surpresa, né? Eu perguntei para ela, né, aquele desafio da ancoragem, né? Eu perguntei a ela se ela lembrava, né, da âncora, né, que a gente tinha feito lá durante o desafio. Aí ela falou, né? Ela pegou, fez o sinalzinho com a mão, né? Que ela falou que é o coração, né? A Cora gosta muito de fazer, né? Ela pegou o coraçãozinho assim com a mão. Aí eu peguei e falei assim, você lembra qual foi a lembrança, né? Do que você teve aí na sua memória? Você lembra qual foi a lembrança? Só que no dia que eu perguntei, ela não falou. Eu perguntei a ela várias vezes assim, de uma lembrança boa. Ela não me respondeu, né? Ela não quis me responder. Falou que não sabia, que não lembrava. Mas hoje ela falou comigo. Eu lembrei do parquinho, né? Do parquinho, né? Que foi muito legal. Então eu falei assim. E eu falei assim, então você já sabe o que, que você tem que fazer quando você estiver chateada, né? E eu expliquei para ela para reforçar, né? Novamente para ela não esquecer. Então isso dela lembrar, né, qual foi o formato, a forma da âncora, né, dela, a memória que ela resgatou naquele momento, porque até então eu não sabia, porque ela não tinha me respondido. Mas por eu ter perguntado, ela teve essa lembrança, né? Veio essa lembrança. Ela não falou, mas ela teve a lembrança dela e hoje ela revelou para mim que a lembrança dela no parquinho, né? Que ela estava muito feliz. Então, assim, foi onde eu reforcei. Então, assim, que eu quero falar que por mais que pareça que a criança não está colaborando, mesmo que ela não responda, aquilo ali vai ficar ali na mente dela. E hoje eu tive a prova disso, que eu achei assim que eu tinha sido um fiasco. Eu falei assim, achou que eu quis colaborar, mas hoje eu percebi que não foi um fiasco. Que ela Pois é. fixar, ela conseguiu lembrar né, do que ela pensou na hora, ela conseguiu lembrar da âncora, e hoje eu apenas só reforcei com ela, né, aquilo que eu já tinha passado no desafio. Então, assim, eu achei bem interessante também, né? Por mais que você ache que não tá certo, não colaborou, não. Eles pegam, eles entendem, mesmo que não seja aquilo que você espera, né, na verdade, né? Que a gente espera, né, que a gente tenha sucesso ali, mas às vezes o sucesso ele não vem
na forma que a gente espera, né? Mas nas formas da criança, né? Da criança, tem essa parte também. O problema da gente é que a gente quer as coisas tudo do nosso jeito, mas a gente nunca para pensar que quando a gente é mais de outra pessoa, seja nossos filhos, a gente tem que saber também, é, tipo, esperar da parte deles. Porque como assim que a gente vai querer que nosso filho faça tudo assim, do jeito que a gente faz, passo a passo? Primeiro que ele não é a gente, né? Então a gente tem que ter esse respeito com eles, né? Não só com as crianças, mas qualquer tipo de pessoa, né? E sabe, uma coisa interessante assim que a gente trabalhou lá dentro do desafio foi das palavras positivas também, de trocar as palavras negativas pela positiva. Porque o que acontece? Tudo que as crianças ouvem bastante, como eu falei, até os 7 anos é formado, 90% do cérebro é formado pelo a parte saudável, né? A parte saudável é desenvolvida. Então, assim, tudo que você repete muito, muito, muito para a criança vai para o subconsciente dela. Então, fica ali guardadinho. E uma hora, qualquer hora na vida, vai aparecer. E, por exemplo, se você fala só coisa negativa para a criança, vai refletir lá na frente, às vezes na vida adulta. E ali a criança vai sofrer, não só a criança, mas quando tiver adulto, né? Por exemplo, assim, teve uma história de uma criança, assim, que a mãe dela, a criança não gostava de comer, o que a mãe dela falava para ela, para fazer com que a filha dela comesse? Ela falava assim: você tem que comer, senão a mamãe vai ficar muito triste. E sabe o que aconteceu? Alguém adivinha aí o que aconteceu quando ela estava grande já? Dá uma pista aí. Fala alguma coisa, Vera. O que que O que, aconteceu? que você acha? Não sei, mas eu sei que eu falava, né? Agora eu não falo mais. Agora eu falo assim, olha, se você não comer, você pode ficar doente, você vai ficar fraquinho, né? Você tem Ah, que comer sim. forte. É que assim, a gente foi acostumado a falar muitas coisas negativas, ao invés de usar as coisas positivas para fazer o mesmo processo, sabe? Por exemplo, assim, você tem que comer para você ficar forte e não doente, senão ele vai falar, vou ficar doente. Então isso aí vai ficando Comer. assim no subconsciente dele. Então, dessa criança, assim, que ela fazia a vontade da mãe, ela comia para fazer a vontade da mãe, então ela passou a acreditar que ela tinha que comer não por ela, mas para fazer a vontade da mãe. E quando ela estava grande, ela começou a engordar muito, né? Porque ela comia muito compulsivamente, porque Ah, ela tinha essa lembrança que a mãe dela falava assim que ela tinha que comer para a mãe dela não ficar triste. Ou seja, triste. não era por ela, mas era para agradar a mãe, porque a criança tem isso, né? De querer Uhum. agradar os pais a todo tempo. Então ou seja, a gente se transformou em doença aquilo que ela acreditou, aquilo que a mãe dela, aquele reforço que a mãe dela fez dentro dela. Então, isso só é uma história real, mas assim, se a gente for parar para pensar quantas coisas negativas que a gente fala, assim, mesmo sem pensar, mesmo que não seja de maneira assim para prejudicar, mas você já está prejudicando seu filho, não tem jeito. Então a gente tem que parar para pensar realmente, sim. É por isso que eu falei, você não pode deixar de praticar todos os exercícios, porque tudo que a gente passou ali, Vera, Uhum. digamos que é um mapa para a criança crescer saudável. Então todo mundo que continuar praticando o passo a passo, é lógico que tem que melhorar também e em determinadas situações, vocês têm que adaptar algumas coisas, ou mesmo da cabeça de vocês. Então, o importante é não deixar de praticar, gente. Isso aí é muito forte. Essas palavras negativas, elas ficam muito impregnadas assim, na cabeça da criança, mesmo, de uma tal forma que, mesmo que ela queira relutar contra aquele sentimento, mas já está ali, né? Já está implantado nela. E a gente acaba tendo assim que, como é que chama? É que policiar, né? A gente acaba tendo que se policiar nós mesmos, porque a gente fala, igual você falou, a gente fala às vezes sem perceber. Então tem que ter essa visão, esse olho clínico até pra gente mesmo. E às vezes, né, eu falei com você, né? Eu tenho meu menino mais novo,
Ele é uma criança assim, bastante curiosa. Então, assim, então eu procuro assim não deixar também, né, quando as pessoas falam, né, que ele é arteiro, só pronto, opa, não, ele não é tudo isso também não. Ele passa por esses momentos, assim, né? É uma criança curiosa, a gente tem que ficar mais atento, né? Mas eu até procuro conversar com ele também, né? Você é um menino, né? Um menino como é que fala? Você é um menino bonzinho, né? Você, né, ajuda a mamãe, você é carinhoso. Então, assim, eu tô procurando, assim, falar, assim, bastante palavras amorosas para ele, para não tirar esse reforço de que as pessoas, esse rótulo que as pessoas estão colocando nele, né? Porque parece que quanto mais fala, né? Parece que mais fixo, né? Fica mais fixado aquilo. E eu tô falando assim, não, não, você não é assim, meu filho, você não é assim. Então, quando ele apronta, eu falo assim, não, meu filho, você não é assim, por que que você tá fazendo isso, né? Então, já começa a questionar ele esse tipo de atitude, né? Bateu, quebrou o brinquedo, bateu na priminha, eu falo, olha, meu filho, você não é assim, por que que você tá fazendo isso com a prima? Meu filho, por que que você quebrou o brinquedo? Você não é assim. Então, eu tô sempre assim, reforçando, né? É verdade, né? Amor em forma de doçura. É bonito o nome dessa página. Seja bem-vindo. Geisa, Boa bom dia, boa noite. dia. Pois é, Vera, mas é muito interessante. É por isso que eu fiz, eu procurei colocar esse desafio para vocês e ainda para fazer na desafio extra, porque o desafio extra era para postar todo dia, assim, na sequência, né? Repetir, o mesmo, mais repetido, porque quanto mais a gente repete as coisas, mais a gente fica na nossa cabeça, né? Uhum. Então, e esse desafio, Vera, fez alguma diferença para você? O desafio da repetição, Isso, sim, fez sim, né? Porque a gente acaba, como é que se fala? Aquilo ali vai se tornando um hábito, né? Na verdade, né? isso. Hábito. Então, assim, essa repetição, assim, é muito importante. Principalmente a das afirmações positivas. Foi uma coisa, assim, que me impactou bastante também e que agora, igual eu falei, assim, eu vou sempre me policiar e eu acho que isso aí já é um hábito, já que eu já coloquei aqui como meta, né? Eu falei assim, isso aí eu vou sempre estar fazendo e vou estar afirmando isso para os meus filhos, né? Porque eu não quero assim que eles se sintam rotulados, que eles sintam assim que eles têm que fazer aquilo ser do jeito que as pessoas estão rotulando eles. Então, assim, é uma coisa assim que eu coloquei na minha mente, isso eu vou estar assim do lado deles e vou estar aqui para proteger também se alguém quiser falar o contrário. Então, assim, Verdade. impactou bastante. Pois é, mas esse desafio assim também, porque como eu estava também, ao mesmo tempo que eu estava repassando para você, mas eu procurava praticar também, né? Então, Uhum. realmente, assim, de a gente fazer todo dia, a gente já. E quando vem alguma coisa negativa na nossa mente, imediatamente já vem o positivo, assim, em cima, assim. Mas é isso porque a gente estava praticando todo dia, todo dia, todo dia, sabe? Então, isso aí também fez diferença para mim, gente. E é uma coisa super que eu recomendo que todas as mães do universo façam para os seus filhos. Que já procurem se policiar dessa maneira, porque por mais que para vocês, assim, quando a gente xinga os filhos e fala alguma coisa ruim, que por mais que não pareça que ele esteja absorvendo, mas ele está absorvendo aquilo para ele. Agora pode até não fazer efeito, mas quando tiver grande, se prepare para as consequências, que você vai sofrer, seu filho vai sofrer, e se não tiver ninguém, se você não buscar ajuda de ninguém, vai ser uma sofrência só. E Então, principalmente na adolescência, né? Onde é, aquele todo sentimento é ali acumulado e quando chega sim, na aquilo ali explode, aonde que a criança fica rebelde, fica respondona, aí você vai pensar assim, nossa, mas a fulaninha não era assim, o que que aconteceu com ela? Às vezes é essa carga, né? Que a gente é, acumulando neles durante ali aquele período ali da primeira infância e chega assim num momento de transição ali, aquilo ali, aquela bomba explode, né? E a gente é, não sabe o que que vai fazer naquela situação.
É É, bem complicado. e uma coisa assim que as pessoas fazem muito é tipo assim, ah, o meu filho é bonzinho. Aquelas crianças que são muito quietas, sabe? Muito quieta, muito na delas, que obedece com facilidade, que não tem opinião nenhuma, que simplesmente é como se fosse assim um pau mandado, porque só o que os pais falarem para a criança fazer, ela faz assim, sem questionar nada. Isso aí, gente, é um problema. Porque assim, ninguém aguenta qualquer coisa, gente. Tem coisas assim que, por mais que a gente fica calado, mas a gente não gosta. Então, de a criança não questionar, e de a gente ensinar os filhos a questionar, isso aí também vai fazer uma diferença na vida dele inteira. Porque assim, a criança vai crescendo, vira adolescente, depois vem as outras fases, e depois até casa, né? Então aí vem os problemas. Aí, aí vem os problemas, né? Então, tudo que foi acumulado na infância vai assim, ser reproduzido, né? Se for as Uhum. coisas negativas. Tem pessoas que falam que tem um dedo podre, assim, para relacionamento, mas na verdade, talvez por ela ter ouvido de alguém isso, que refletiu lá na vida dela, ou mesmo de ela ter vivido aquilo. Então, de a gente procurar conversar com as crianças e deixar claro para elas que não é porque aconteceu com a pessoa que tem que acontecer com ela, né? É lógico que tem coisas que acontecem com a gente, mas se não for deixado claro para elas, elas não vão levar isso em consideração, isso não vai fazer diferença nenhuma. Então é por isso que é importante os pais chegarem e conversarem com os filhos, esclarecerem as coisas, que não é simplesmente fazer, tipo, ah, eu vou fazer isso porque meu filho tá vendo e tal, isso aí já vai fazer um efeito. Tudo bem, tem, assim, as crianças, sim, elas copiam muito os pais, assim, elas seguem muito o exemplo dos pais, mas tem coisa que não tá claro na cabecinha dela. Então aí que vem, né, a parte da conversa, isso aí que vai abranger um pouco mais, assim, o autoconhecimento dela, né? Então, qualquer tipo de pai, assim, tendo a orientação, eles conseguem fazer o autoconhecimento, repassar esse autoconhecimento para a criança. Porque o autoconhecimento, gente, ele liberta. Vocês não têm noção. Todo mundo que faz a parte de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de a gente se conhecer, a gente descobre muitas coisas, né, Vera? Você fez também, eu fiz, assim, então é por isso que eu estou falando que e é possível os pais fazerem esse desenvolvimento pessoal. E para os pais também, assim, para quem for fazer o desafio, uma dica que eu dou é que a criança ela é muito visual. Então, se qualquer do desafio, se você puder colocar algum tipo de imagem ou objeto para poder interagir ali com a criança, vai facilitar bastante. É Então, verdade, né? de repente, no dia da meditação, se eu tivesse arrumado uma florzinha e uma velinha para Clara soprar, teria sido mais fácil. Mas é assim, Vera. Isso Então, não significa que você. providenciar uma florzinha e uma vela. Porque depois que eu matei a charada, aí eu criava joguinho, né? É, Ela arrumava objeto, imprimia algum desenho, né? Eu sempre fazia alguma coisa para ela interagir. Então, todos os desafios em que eu arrumava assim alguma atividade, algum exercício para ela poder interagir, ela colaborava mais do que quando a gente tinha só aquela conversa, né? E no último também, né, o que você pediu pra gente conversar sobre vários assuntos com a criança, tá lascado, eu tô lascada pra Clara. Porque eu tenho que adaptar, né, o assunto para a idade dela, né? Para ela poder entender o desafio, tive que dar uma adaptada. Então, o que eu fiz também? Eu procurei, assim, desenho animado para ela poder assistir que falava sobre aquele tema, né? Então, então onde que eu fui assim, comentei, você lembra o que aconteceu, né, com o personagem, o que foi que aconteceu? Aí foi onde que ela, através dali da historinha, daquele momento lúdico, ela soube ali explicar, entendeu? Então foi assim um artifício que eu usei para poder ela compreender melhor aquela situação, né?
E eu achei assim bem bacana, porque o próprio desafio acaba estimulando nós pais também a sermos assim mais criativos com relação Então, à comunicação do nosso filho, porque a comunicação da criança, ela é uma comunicação mais lúdica, né? Você tem que fazer algo assim para despertar o interesse dela. E eu achei bem bacana também quando você pediu pra gente assistir o filme, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, esse filme, Clara odeia esse filme. Como é que eu vou fazer pra ela assistir esse filme? Porque eu já tinha tentado botar esse filme pra ela assistir já várias vezes. E ela, mãe, eu não quero ver esse filme, mas esse filme é muito chato, não sei o que. Aí eu, né, fiz toda aquela, né, montei todo aquele cenário, aquela coisa assim de cinema, fiz convite, fiz pipoca, chamei, né, as priminhas, né, fiz aquela cenário todo para ela poder assistir. Aí, tá, aí eu botei lá o filme, daqui a pouco vem ela com o celular, mesmo celular antigo que eu deixei para ela brincar, vem ela com o celularzinho dela na mão, toda faceira, sentou lá no sofá. Eu, olha, no cinema não pode ter celular, não. Ela, mãe, então por que você tá com seu celular na mão? É olha porque eu só. tô tirando foto para registrar, mas já vou desligar aqui. Aí eu mostrei para ela que eu desliguei o celular, a mamãe já desligou o celular, guardei o celular, botei o celular dentro da bolsa. Agora você, por favor, você desliga o seu celular. E todo mundo que entrava com o celular na mão ficava olhando assim, ó, não pode entrar com o celular, não. Ai, Já ia ai. assistir o filme até o fim. Mas aí depois eu descobri, né, porque ela se sentia incomodada também com aquela situação, né, das emoções. Então, teve cenas do filme que ela se sentia muito triste. Então, era por isso que ela não gostava de assistir o filme, por causa de algumas cenas que deixavam ela triste. Então, ela não queria assistir porque ela não queria se sentir Ah, mal. Entendeu? Porque certas cenas você vê os olhinhos dela chega, ela quase chorava, entendeu? Na hora que ela assistiu o filme. Então eu é, né? o porquê que ela não gostava de ver o filme, mas aí depois ela achou legal, né? Ela conseguiu assistir o filme até o fim, então depois ela achou assim bem legal. Mas assim, foi um desafio também fazer ela assistir. Pois é. Porque esse filme, na verdade, eu repassei para vocês, porque como que fala das emoções, assim, várias partes que eu perguntei sobre esse filme, você já assistiu esse filme? Já. Tá, então o seu filho já sabe tudo sobre as emoções, né? Eu falei, não, a gente assistiu só porque estava na moda e tal. Eu falei, Uhum. nossa. Mas assim, agora vocês vão assistir não só por assistir, mas prestar atenção de como as emoções elas agem dentro de nós, assim. E como que você também pode aprender a controlar suas emoções. É por isso que eu repassei esse filme. Porque eu Uhum. não sei se vocês fizeram, assim, realmente essa parte de conversar antes ou depois, assim, o importante é deixar claro para a criança que não é simplesmente um filme, mas, assim, algo que se trata de cada um, né, de todo mundo, assim. Uhum. Bom dia, Fábio. É Pois é, bem, mas é bem bem interessante. porque quando a gente assiste, assim, eu assisti a primeira vez, eu também achei bastante legal, mas quando você amplia sua consciência, e agora eu tô assim, dificilmente eu consigo assistir um filme de adulto, né? Eu assisto mais desenho animado, então eu vejo que tem muita coisa, assim, de desenvolvimento pessoal dentro desses desenhos, né? Principalmente os desenhos da Disney, né? Então a gente já começa a notar aquele padrão, a gente começa a assistir os desenhos com um olhar assim mais crítico, né? Eu acho assim bem. Sim. É, e eu gostava muito de ver os teus desafios também, porque você fazia muito assim, bem lúdico mesmo, né? E era bem interessante. A Vera, ela realmente usou bastante a criatividade dela durante o desafio. Por isso que eu falo que o desafio também ele faz com que amplie a nossa mente, assim, tipo, tem coisas que a gente não tinha parado para pensar, mas assim, a partir do desafio, como a gente precisa fazer o desafio, então, querendo ou não, a gente tem que dar um jeito de fazer, né? Então, eu acredito que foi isso que aconteceu com a Vera, assim. De ela mesmo tá se desafiando de todos os jeitos, né, Vera? Não, mas a Clara ela vai assistir esse filme, vou dar um jeito dela assistir o filme. Ela assiste. Aí ela falou assim, mãe.
Mas não podia ser outro filme, não, não, é esse filme que tá no cartaz. Eu ainda queria mudar o filme. Não, aí depois no próximo você escolhe, o próximo que a gente for fazer, você escolhe o filme. Ah, tá. Mas assim, que você falou que tem cenas que ela ficava triste. Isso aí você conversou com ela para você saber ou você simplesmente estava observando ela? Como é que foi isso, Vera? Eu estava observando ela, eu não lembro exatamente assim quais foram as cenas, mas normalmente aquela cena que os bonecos caem naquele limbo, né? Então, assim, que os bichinhos vai sumindo porque vai saindo, né, da memória. Então, aquela cena ali, né? Eu olhei para elas e assim, o olhinho tava assim, né? Aquele espelho da água, né? E foi naquele momento que eu entendi, porque é um filme assim que trata muito das emoções e tem as emoções felizes e tem as emoções, né, tem os sentimentos que são mais tristes. Então aquilo ali, de alguma forma, aquilo ali mexia com ela, né? O filme mexeu com ela. Então eu falei assim, então era por isso. Então naquele momento eu saquei assim por que ela não gostava assim de ver o filme, né? Mas foi bom que ela, como ela viu até o final, ela, tipo assim, ela viu que tem os momentos de tristeza, mas que também tem os momentos de alegria. Então foi o filme que ela ficou triste, que ela, né, sorriu, né, e que no final ela viu que terminou tudo bem, né? Pelo menos ela viu que no final, né, que aquilo ali era importante, né? E no final do filme eu também fiz assim a brincadeira com eles, né? Vocês conseguem reconhecer os sentimentos, imprimir aqueles emojis, né? Então fui mostrando para eles a foto dos emojis, aí eles foram falando o nome dos personagens do, do desenho. E, assim, foi bem assim, bem interessante, né? Então essa foi uma dinâmica, né, que eu fiz com eles depois do filme, né, para ver se eles conseguiam ali identificar, né, os sentimentos ali, né, nas folhinhas. E foi assim, gostei, assim, foi um maior sucesso. É bem bacana mesmo. Mas assim, o principal objetivo também de pedir para vocês assistirem o filme é para saber como que as crianças podem fazer para elas se controlarem, sabe? Porque assim, é aquela coisa, se a gente não deixar claro, não vai ficar claro na cabecinha dele. Então é preciso a gente explicar, mesmo que Depois eu seja da nossa maneira, mas a gente tem que explicar. Depois eu fiz a brincadeira do dado, né? Que eu botei, coloquei o dado, fiz o dado dos sentimentos, né? Aí a gente jogava aquele dado, aí caía a carinha triste. Aí eu falei assim, e aí, o que que você vai fazer? Quem vai te controlar agora? Vai ser você vai dar seu controle para quem, né? Então a gente também fez essa dinâmica aí também do controle do sentimento, né? Aí que a gente jogava o dadinho e falava, ó, tia, você tá caindo na tristeza, caiu na alegria, caiu na raiva. Então, assim, eu fiz essa dinâmica com ela também de quem vai assumir o controle agora, né? Aí É, eu legal. fazer um joguinho também, né? Eu falei isso que você tem que ser sempre assim, algo assim que chame a atenção da criança para ela poder participar, né? Então, da forma que eu poderia assim explicar, né? Porque a criança ela sabe muitas palavras, mas às vezes ela não compreende o sentido daquela palavra. Tipo, você falar em objetivo, né? Ela não sei lá, o que é o objetivo, não sei, entendeu? Empatia, falar em empatia, então são palavras às vezes difíceis que você, além de você falar, você ainda vai ter que explicar à criança e aquilo ali para uma criança pequena, aquilo ali passa a ser muito chato, porque é muita explicação, muita palavra. Então eu procurava sempre assim inserir algum joguinho, algum vídeo, né, para aquilo para ela poder estar assimilando, né, aquelas informações, né? Porque é assim que a criança aprende, né? A criança aprende aí de forma lúdica, então, assim, quanto eu pude, assim, inserir essa parte lúdica de joguinho, de brincadeira, né? Cada desafio, eu falei assim, eu vou falar para montar uma pasta para Graça com jogos agora. É, verdade, né? Mas, gente, assim, uma coisa assim que acontece muito no desafio também é assim, parte de paciência, assim, que ali é um teste de paciência. Tudo que você não teve de paciência com seu filho, ali você precisa ter. Mas assim, é que tem pais assim que desistem assim porque não teve paciência com os filhos. Você ia desistir por isso, Vera?
Não, assim, eu falei com o pessoal, eu fui formada, assim, em licenciatura, então, assim, a gente aprendeu muito essa parte, assim, também de como lidar, entendeu, com crianças. E, inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso foi fazer um jogo didático para a criança aprender. Então, assim, tudo que Ah, é de jogo, eu consegui, porque eu acabei, assim, estudando, assim, a forma de que a criança, como a criança aprende. Então, assim, eu peguei esse conhecimento que eu já tinha e adaptei para o desafio. Eu falei, então vamos fazer brincadeira, vamos fazer jogo. porque se realmente, se a gente também não tiver bem com a gente mesmo, se a gente fizer o desafio de qualquer jeito, na verdade, esse sentimento as crianças elas conseguem captar rapidinho. Quando a gente está com raiva, quando a gente está sensível, que ao mesmo tempo que a gente esteja falando, brigando com elas, mas você por dentro está sensível, ela vai sentir isso, gente. Na verdade, ela não vai sentir nem tanto o que você fala, mas aqui, o seu Realmente, sentimento. teve dias que eu não estava assim muito bem e que eu sabia que eu não estava muito bem. E aquilo ali acabava assim refletindo. E quando você não está bem, dificilmente você vai conseguir tirar alguma coisa da criança se você não se centralizar primeiro. Você tem que buscar seu ponto de equilíbrio, senão você não vai conseguir tirar nada da criança se você também estiver desequilibrada. Então eu procurava assim muito assim, buscar também um ponto de equilíbrio para poder estar trabalhando no dia que eu não estava legal, para poder estar trabalhando com ela, porque eu sabia que meu estado de espírito daquele dia, se eu chegasse de qualquer jeito, eu não ia conseguir tirar nada. E criança tem muito disso, ela percebe isso. Né? Então tem que ter bastante paciência mesmo, tem que ter sabedoria, estratégia É, e pois buscar é. correr atrás também de aprender, né? Não é só querer exigir da criança aquilo que você não faz, né? Então você tem que correr também atrás para poder aprender também a lidar, né? Pois é, porque assim, realmente, assim, de a gente fazer o desafio, nunca pensar só na criança também. Tem que pensar aonde que a gente precisa melhorar ali. Porque assim, não adianta ficar cobrando a criança, porque a criança só é um reflexo, na verdade, dos seus atos, do que você faz para ela. Então, ela é um reflexo de você. Então, se você quer que seu filho se comporte bem, seja uma boa pessoa, então, em primeiro lugar, a gente tem que ser o exemplo para eles, né? Então é muito interessante. E vale a pena, Vera, fazer o desafio? Você recomenda assim, para seus amigos, familiares, para quem realmente quer filhos melhores para o futuro? Com certeza, vale muito a pena. Porque você sente realmente a diferença, né? Você sente a mudança de comportamento não só da criança, mas sim a nossa mudança comparada ao comportamento que a gente tinha, né? Então, assim, igual eu falei, assim, uma coisa que me impactou bastante foi essa questão, assim, das palavras afirmativas e, e aquela questão, assim, da questão agora da disciplina. Eu ainda não montei, assim, o nosso quadro de disciplina, né? Mas eu vou fazer, eu vou sentar com a Clara também para fazer o nosso quadro de disciplina, para a gente ter ali o horário ali correto das nossas atividades, porque a gente está muito à mercê da oportunidade, né? Só que às vezes a oportunidade não aparece e você vê aí, olha, hoje eu esqueci de fazer isso, né? Então, assim, é importante esse quadro da disciplina para que a gente possa estar organizando as nossas tarefas. Então, isso aí é uma coisa que eu ainda estou devendo. Pois é, mas faz Que sim, eu Vera. faz bem importante. É bem importante você ter essa disciplina, igual a gente fez no começo do desafio, eu coloquei o horário pela manhã. Aí depois eu não estava mais conseguindo fazer pelo horário da manhã, aí eu mudei para a noite, mas aí eu procurava fazer sempre no mesmo horário, né? Eu não posso fazer mais agora esse horário da manhã, mas eu também vou procurar fazer à noite por volta do mesmo horário. Então, essa questão do horário é uma coisa que te ajuda bastante, porque você consegue se planejar, você consegue ter planejamento e você consegue ter, como é que se fala? A visão do futuro, né? Vamos dizer assim, você sabe que naquele tal horário, né, que você tem
tem esse compromisso. Então, assim, o quadro de disciplina é uma coisa que eu tenho que fazer urgente. Pois é. Então, é porque eu pedi para vocês fazerem logo no início, justamente por isso. Porque o que acontece? Todo mundo está cheio de coisa para fazer. Então, assim, esse tempo, se você não tirar, você não vai ter. Então, de você chegar, montar o quadro ali, com seu filho, junto com seu filho, porque é interessante, assim, gente, fazer isso junto com a criança, porque ela vai sentir muito mais parte daquilo quando ela constrói aquilo junto com você, do que quando você simplesmente cria ali, tipo, você tem que cumprir isso. Fica uma coisa muito pesada, muito forte para ela. Aí fica tipo como uma obrigação, assim, muito. A criança ela se sente mal, gente. Então é É, interessante de vocês fazerem junto mesmo, porque a é criança. igual eu ouvi, né? A criança me falou assim: eu gosto de fazer determinada coisa, mas eu não gosto que mandem em mim, porque É, aí já não sinto prazer em fazer aquilo se mandarem eu fazer, pois né? é, por isso que eu peço para vocês fazerem, para vocês decidirem, principalmente quando for as coisas que seu filho tem que fazer, vocês têm que decidir junto. Tipo, o que que você acha interessante de fazer nesse horário, assim? O que que você pode fazer para ajudar? Então, ele vai se sentir, tipo, eu escolhi, eu fiz essa escolha, então eu tenho que fazer mesmo, não foi a minha mãe que mandou. Então, ele não fica com aquela coisa muito, como que fala? Forçada, né? Aquela coisa Tá. forçada. Então, Igual o meu filho mais velho, né? Ele tem a tarefa, o que ele faz hoje aqui em casa de tarefa. Ele faz o café da manhã. Ele, tadinho, meu bichinho faz bastante coisa. Ele lava a roupa, lava, estende a roupa. O meu filho de 18 anos, né? Ele lava a louça, né? Ele lava a louça, é responsável por lavar a louça. E, né, ele, né, lava o banheiro lá, que é o banheiro pessoal lá dele, né? As coisinhas dele ele cuida. E faz, assim, um almoço. Às vezes ele me ajuda, assim, com o almoço, quando tem que fazer um complemento, alguma coisa assim. Mas quando ele era mais novo, que eu comecei a colocar essas tarefas domésticas para ele fazer, ele falou assim para mim: eu não é que eu não gosto de fazer, eu não gosto quando se torna uma obrigação, porque ele estava reclamando de ter que lavar a louça. Eu não gosto quando se torna uma obrigação, porque não é obrigação minha lavar a louça. Eu falei assim: realmente, filho, não é obrigação sua lavar a louça, não é obrigação você botar o lixo para fora, né? Hoje ele continua botando lixo para fora até hoje. É uma palavra, quer dizer, mais uma atividade que ele faz. Você não tem obrigação, né, realmente de limpar a casa. Eu comecei a dar um monte de exemplos. Você não tem obrigação de fazer nada disso. Mas é sua obrigação ajudar em alguma coisa dentro de casa. Dessas tarefas que eu te falei, qual que você vai fazer? Porque você não, realmente, você não tem obrigação de lavar a louça, de botar o lixo para fora, não são suas obrigações, mas a sua obrigação é ajudar, porque você mora aqui, né? Você mora aqui, então você tem que ajudar em alguma coisa. O que que você vai fazer? Ele lavar a louça e botar o lixo para fora. Eu falei assim, pois bem, então sua obrigação é lavar a louça e botar o lixo para fora. Aí acaba gente. a discussão. Eu falei assim, realmente, você não tem obrigação de fazer nada disso, né? Mas a sua obrigação é ajudar. Então você vai colaborar em quê? Né? Aí foi, eu falei, até hoje ele faz, ele lava a louça, bota o lixo pra fora, né? Agora, hoje, aí ele foi crescendo, agora ele lava a roupa, lava, estende, só não dobra, né? Quem dobra sou eu, Pois né? é, mas é interessante a gente dar essa tarefa para as crianças, porque é aquela coisa, os nossos Dá filhos, opção, né, Graça? Dá opção, porque eu falei, eu não é, vou obrigar você a lavar a louça. Não vai, mãe, eu não quero lavar a louça. Então você quer fazer o quê? Você quer limpar o quintal, né? Você vai varrer, limpar o quintal? Nós tem que fazer alguma coisa, né? Se você não quer lavar a louça, tudo bem, eu respeito, você não vai lavar a louça. Então, vamos procurar, né, te dar outra atividade. Não, eu prefiro lavar a louça. Então tá bom. é, como a Juliana comentou, fazer planos de semana com um filho de 9 anos. E sabe, para ficar bem bacana, assim, de vocês fazerem esse plano junto, primeiro, as coisas que for para ele fazer, pede para ele decidir.
Aí as coisas que for você, você decide falar, ah, então você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, sim, uma conversa assim bem tranquila também, nada de conversa de adulto, gente, tem que ser uma conversa mais de criança mesmo. Como eu falava muito do desafio. Nesse desafio, vocês precisam desligar o modo adulto, porque a gente está muito no modo automático, muito no modo adulto, de a gente voltar na infância, assim, e ver como que você gostaria de ser tratado naquele tempo. Porque muito de nós não teve isso, né? Então, de você voltar, resgatar a sua criança interior e viver aquele momento, no momento do desafio ali também. Então, tudo isso né? aí vai fazer a diferença, gente. Porque os filhos, Então, os essa filhos a gente questão cria, né? da escolha dá Ah, bastante de sim, você ter essa escolha para criança. Porque aí não fica aquela coisa assim de que você que mandou, né? É ela que escolheu. Então a sim. criança aceitar bastante quando você dá opções para ela, ela tende a colaborar mais do que só você, ah, você vai fazer isso e ponto final. Aí você tem um problema. Quando você bate É, de você tem um problema. verdade. Porque os filhos a gente cria, a gente pare, mas não é pra gente. Então a gente tem, é a nossa obrigação preparar eles para o futuro, para a vida deles, para eles saberem sobreviver em qualquer lugar, viver, sobreviver em qualquer lugar que eles forem, né? Que eles decidirem seguir o rumo deles. Então, de a gente tomar essa consciência desde agora, que a gente realmente está preparando pessoas melhores para o futuro, que vai fazer a diferença. Então, tudo isso aí fica a nosso critério, né? E também isso vai gerar uma consciência mais tranquila pra gente também. Dá trabalho, sim, é lógico que dá trabalho, mas é melhor você ter o trabalho agora com educação do que simplesmente criar ele só da comida, da tablet, celular, essas coisas que privam você de ter uma conexão melhor com o seu filho, porque o que que vai acontecer se ele viver só assim, é, dessa maneira, com o celular na mão, vocês não conversam. Então, o problema vai vir depois, gente. O problema vai vir depois. Hoje, assim, com a educação, você pode sofrer um pouquinho, mas vai valer a pena. Vai ser um dos melhores investimentos, tanto em tempo quanto em qualquer tipo de outras coisas, né? Porque se não cuida agora, quando tá adulto, continua dando trabalho, né? Quantos maridos, né, Vera? Que é a maior queixa do marido. Que parece que não tem consciência, assim, né? Mesmo que esteja casado, mas parece que. Porque assim, a gente trabalha, mesmo que trabalhe fora, a gente tem que dar conta de limpar a casa, cuidar das crianças, fazer um monte de coisa. E por que que os homens não têm essa consciência? Na verdade, isso aí é uma criação, né? Então, se, Da criança. se você que sofre com esse tipo de pessoa, gente, você que tem filhos homens aí, você já tem que pensar muito, que E geração que vocês eu vão já, eu criar, que vocês já vão deixar aí. cada botar meu filho para poder fazer serviço doméstico. Aí eu falei, mas lógico que ele tem que aprender. Ele vai, quando ele casar, a mulher vai ter que fazer tudo sozinha, ele tem que aprender também a fazer serviço doméstico, né? Porque o relacionamento fica muito mais leve, muito mais. A conexão é muito maior quando existe como que fala? Essa contribuição de ambos os lados, né? Porque tudo que fica muito pesado só para um vira estresse. Eu não quero mais saber. Por que que eu vou ficar com uma pessoa que só quer se aproveitar da situação? É eu que tenho que fazer tudo. Então, assim, a gente tem que saber já se colocar no lugar das outras pessoas, né? Porque, Então, por exemplo, se eu não tivesse ensinado ele a fazer, hoje ele seria mais um para eu poder cuidar hoje, né? Ou, na sim. verdade, ele divide as tarefas comigo, que a gente vê assim, muitas casas, é porque tem um filho homem, mas o filho homem Uhum. não pode lavar uma louça, não pode botar uma roupa na máquina, então fica aquele homem dentro de casa e a mamãe botando um pratinho de comida, levando na Uhum. dando na boca. Aí quando casar, vai fazer o quê? Vai querer, né, ser tratado da mesma forma pela esposa. Eu falei assim, não, meu filho não vai ser assim, não. E ninguém tem paciência, né? Por mais que no começo seja uma mil maravilha, mas depois o negócio vai ficando sério. Por isso que
que hoje muitos relacionamentos também não dão certo, porque por causa dessa geração ainda, né? Que só a mulher tem que fazer tudo e a pessoa fica lá de boa na lagoa também. Não, né? Tudo cansa, né? Aí é por isso que Ou, eu falo, se não der uma educação enquanto tá pequenininho, quando chegar adulto vai continuar dando trabalho, aí não tem jeito. Então tem que cuidar, tem que você começar desde pequeno mesmo. eu conheço mãe assim que até hoje a pessoa já tem uns 25 anos e continua dando comida na boca, fazendo tudo. E o que acontece quando ela pede um favor para ele? Tipo, me leva ali. Ele começa a xingar ela. Por que que não tira a carta? Não sei o quê. Para você ver, gente, que nem tudo que a gente faz assim é reconhecido. Então, de a gente realmente dar essa autonomia para as crianças, de elas fazerem as coisas dentro de casa, você está criando pessoas conscientes para a vida, que não é simplesmente deixar tudo na mão, pegar tudo de mão beijada, mas não, a gente tem que lutar por aquilo também para a gente conseguir os nossos objetivos. E tudo isso que você está ensinando não vai só refletir assim vai refletir também em todas as áreas, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, seja quando for fazer uma entrevista. Porque, assim, quando você dá tudo de mão beijada para o seu filho, ele não vai saber que ele precisa se esforçar na vida para ele conseguir os objetivos dele, para ele conseguir realizar aquela tão desejada viagem, quem sabe, né? Então, gente, tudo que a gente mostra para os filhos vai refletir na vida dele. A gente que pensa que está só perdendo tempo, mas não. Então, se Tá? a Não, gente vale quer muito pessoas, a né? pena. Vale Pois muito a é. pena. Cuidado. Cuidado dos nossos filhos. Eu falei assim, eu tô com o Breno, ele já tá com 18 anos, né? Então, assim, eu falei assim, eu me sinto orgulhosa. Eu falei, nossa, eu já criei assim um ser humano até a vida adulta, né? Eu me deixo assim muito orgulhosa. E ele cuida até dos irmãos mais novos, às vezes, quando eu tenho que sair para poder fazer uma entrega. Ele fica com os pequenininhos, olha, fica de olho. Ele cuida direitinho dos irmãos, entendeu? Então eu tenho essa confiança nele, ele me ajuda bastante. E eu falei com você, se eu não tivesse criado ele dessa forma, hoje eu teria mais um para eu poder cuidar. Eu não ia poder contar com ele para tomar conta dos irmãos mais novos, eu não poderia contar com ele para poder estar me ajudando nas tarefas de casa. Então, ele me ajuda bastante. Então, isso que foi assim, na criação que, tipo assim, eu engravidei muito nova, então, tipo assim, tinha tudo pra dar errado, né? E eu falei assim, não deu, assim. E eu, assim, eu acho assim, muito massa, né? Porque hoje ele é uma pessoa que me ajuda bastante em casa, né? Com os irmãos, né? Com o serviço em casa. Então, ele faz, assim, bastante bastante coisas, né, de serviço doméstico e as pessoas falam, você não pode ficar botando o Breno para fazer esse tipo de serviço porque isso aí é coisa para mulher. Você, não, mas ele vai casar e dividir, ele vai ter que aprender ou ele vai querer que a mulher faça tudo sozinha. Né? Tem que aprender. Verdade. A Então, Juliana comentou, né? O filho gosta de lavar o box do banheiro. Gostei que ele mesmo quis fazer por vontade própria. Olha só, você já está criando uma pessoa assim que realmente vai tomar consciência, né? É aquela coisa, a gente colhe aquilo que a gente planta, gente. Tem pessoas que acham que não, que tem que fazer tudo para o filhinho, principalmente o menino, né? O é, homem, porque o homem não pode fazer nada, gente. Já chega dessa era já. Porque acabou. as mulheres, assim, sofrem muito com essa parte dos homens não ter essa consciência dentro de casa. E às vezes só tá casado mesmo, porque, pelo amor de Deus. Aí meu Então, marido chega, né? Aí vê, né, que o pequenininho fez algumas artes, né? Aí meu filho, meu pai não sabe o que que minha mãe passa. Tá reclamando. Eu falei assim, porque não é fácil você cuidar de duas crianças pequenas, né? Ainda ser empreendedora, ainda ser estudante, ainda tem que atender cliente, entendeu? Então, assim, realmente a rotina da gente é bastante puxada, né? E às vezes, tipo assim, o marido passou o dia inteiro trabalhando fora e a mulher o dia inteiro dentro de casa. Eu falei, olha, como é que você não consegue. Como é que você deixou ele fazer isso? Gente, eu não deixei, né? Mas é porque é criança, né? Então faz parte, né? verdade.
Vocês E são. assim, a maioria dos homens, eles não conversam muito, assim, né? Como a gente gostaria. Então, de realmente, assim, as mães, assim, que têm filho pequeno, de você sentar e conversar com ele, isso também já vai fazer a diferença na vida dele. E quando ele estiver grande, ele vai ser do mesmo jeito com outras pessoas. Ele vai, digamos, levar adiante tudo aquilo que você repassou para eles. Então, gente, cuida dos seus pequenos. Então, para quem já tiver realmente querendo assim, ter uma orientação melhor, né? O desafio de 21 dias vai começar em breve também, da turma 6. Então, você que quer mais estrutura na sua família, porque o desafio ele trabalha muito essa parte de estrutura, de hábito, de disciplina, né, Vera? Assim, você pôde acompanhar, então já com certeza vai dar um passo adiante na educação dos seus filhos. Muito bom, expande muito a nossa mente. Assim, você acha que você sabe muita coisa, mas tipo assim, você nunca sabe o suficiente para que você possa aprender mais. Você sempre está sempre aprendendo e assim, eu gostei muito das aulas bônus também. Eu pensei, nossa, isso aí, caramba, abriu minha mente. Como é que eu não tinha parado para pensar nisso? As aulas bônus foram muito bacanas mesmo, nossa. Lopes também, né? A aula com a Marilene. Poxa, eu fiquei tão triste hoje de eu não ter conseguido fazer, porque eu já estou criando toda expectativa em cima dessa live, né? Ela estava com problema na internet dela, disse que o técnico, né? Eu acho que mexeram na internet ontem, na esperança de hoje, né? A gente conseguir fazer, mas assim, não. Eu falei, Marilene, não, assim, não da Não forma que força, tá. né? Como, né? Não tinha como, né? Porque o trabalho que ela ia apresentar não tinha como fazer daquele jeito. Não, mas então a gente vai marcar aí uma próxima, com certeza. É verdade. Marcar uma próxima. Não podemos deixar passar, porque a Marilene, ela tem, assim, um conhecimento também, assim, maravilhoso também. Mas, E a experiência dela também, porque ela foi da turma 1, né? Não sei se é uhum, da turma 1 ou da turma 2. E eu sou da turma 11. Olha só, então, olha só a distância, assim, ela começou muito, ela tem muito mais experiência, então o conteúdo dela é riquíssimo mesmo, gente. Muito ai, bom. não perca a live com a Marilene, né? Não perca, porque ela tem, assim, ela tem conteúdo excelente para poder passar. E eu falei assim, eu não vou desistir, mas eu não vou desistir, Marilene, não vou desistir de você, não. Ela Vambora, vamos. Porque a agenda, né? Acaba que a agenda, tipo assim, o dia que eu posso, ela não pode, ela já tem compromisso. E, tipo assim, a gente já marcou isso, já tinha umas 3 semanas que estava marcado, né? Aí, no dia, chega no dia, aí a gente tem esse problema. Só que eu falei assim, mas assim, nada, assim, só foi o. Só adiou, na verdade não acabou. Nosso compromisso continua marcado, mas a gente vai, vamos chegar em um denominador comum. É verdade, né? Muito legal essa frase que a Geisa colocou, né? E o adulto já enraizou tanto que para mudar dá muito trabalho. Exatamente. Só se a pessoa quiser ainda, né? E mesmo quando a gente quer, mesmo assim ainda fica difícil. Então é complicado. É melhor trabalhar enquanto é criança mesmo, né? Então, Vera. Tenha esse conflito quando adulto, porque muita pessoa ela quer. É igual eu ouvi uma frase muito interessante que a pessoa fala assim: força de vontade não leva você para lugar nenhum. Porque vontade todo mundo tem vontade de repente, de ter um bom salário, todo mundo tem força de vontade para ter um bom emprego, mas força de vontade só não adianta, você tem que ter ação, porque força de vontade sem ação não é nada, porque força de vontade todo mundo tem. Então, a pessoa, Verdade. ela tem, se ela quer mudar, ela tem aquela força de mudar, mas ela não toma nenhuma atitude. Então, muitas vezes é o que acontece. A pessoa não toma nenhuma atitude, não faz nenhuma ação e vai continuar na mesma. Então, assim, é muito mais fácil você trabalhar isso enquanto é criança do que deixar seu filho no futuro a Deus dará, né? Ah, quando ele crescer ele se vira. Não, provavelmente ele vai morrer daquele jeito, como acontece com muita gente, né? Ela nunca vai mudar. Vai ter assim uma decisão própria, né? Que a mudança ela vem por uma decisão própria que pode ser que ela nunca tenha. São poucos, né, que vão tomar aquela decisão. Então, assim,
a gente acaba, como pais, sendo responsável por isso também, porque você não trabalha aquilo ali na infância. E antigamente a gente tem aquela justificativa porque não tinha informação, né? A questão dos nossos pais. Eu até falo com a minha mãe, mãe, mas naquela época, né, não tinha informação, né, que hoje tem. Hoje todo mundo tem acesso à informação. E então, assim, eu acho que agora, hoje em dia, a responsabilidade é muito maior, porque só não busca informação quem, assim, realmente, assim, não tem interesse, porque a informação está aqui, a maioria das pessoas tem acesso à informação, então acaba que hoje a responsabilidade é muito maior do que lá na época lá dos nossos pais, dos nossos avós, que realmente eles não tinham, se bobear, nem acesso a livros, muitos não tinham nem acesso a livros, internet era coisa assim que ninguém nem se imaginava. E hoje nós somos muito mais responsáveis pelo futuro dos nossos filhos do que nossos pais e os nossos avós foram, porque eles realmente eles não tinham assim conhecimento conhecimento disso tudo, né? Então, gente, vamos ajudar nossos filhos É, então, não se tornarem adultos aí cheios de travas, cheios de insegurança. E, então, assim, eu vejo muito meu comprometimento muito com isso, tipo, é esse. Assim, eu me sinto assim muito mais responsável, né? Por conta de que eu tenho acesso, eu tenho acesso à informação e eu posso ajudá-lo. Então, se eu não busco e não ajudo, né? Lá na frente vai ser muito pior. verdade. Não, muito bom, Vera. Então, acho que você já falou tudo que eu ia perguntar. Mas você tem algo mais a falar para os pais, assim, sobre o desafio? Era isso, a consideração final que eu queria falar era realmente essa, que hoje nós somos muito mais responsáveis do que nossos pais, nossos avós foram, porque hoje a gente tem acesso, né, a todas as informações que a gente precisa para poder estar aí escrevendo aí um futuro melhor para os nossos filhos. Verdade, né? Então, gente, para quem tiver realmente querendo ajudar seus filhos, já pode até reservar vaga, entrar em contato comigo, que a gente já vai fazer a ficha de inscrição, né? Tá bom, Vera? Vale muito a pena, né? Vale muito a pena, né? Que pena que na minha época, né, eu não, tipo assim, a Graça tá lá no Japão, eu tô aqui e tá tendo esse contato, né? Jamais nossos pais teriam essa oportunidade que a gente está tendo hoje de ajudar os nossos filhos. Então, pessoal, aproveite porque vale muito a pena. Obrigada, Vera. Então, muito obrigada, né, por você estar aqui. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, até aqui com a gente também. Então, desejo uma ótima noite, tudo de bom. E não se esqueça de cuidar das suas crianças todos os dias, gente. Molhar a plantinha com muitas palavras positivas, que é isso que vai fazer diferença. E também respeitar a opinião deles também, tá bom? Então, tudo de bom para vocês. Qualquer coisa eu tô aí, né? Pode mandar um direct para mim que eu vou estar respondendo. Então, Vera, muito obrigada, né? Deixa eu tirar um print aqui. Pronto. Então, muito obrigada, uma boa noite. E obrigada por tudo, por iluminar o desafio, né? Com sua dinâmica ali. Muito bom mesmo. Foi uma honra ter você no meu desafio. Fiquei muito Obrigada. feliz. A honra aí também ter participado. Obrigado pelo convite. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, Vera. Tchau.